Olá, mais um podcast aqui do Rodadas Brasil de Negócios. Novamente, meu nome é Carlos, para quem não assistiu nossos podcasts referente à rodada que a gente vai fazer no dia 31 de março. E hoje aqui com mais dois amigos aí, um mais recente, o Carlos, o Fernando, nós já participamos de alguns eventos. Muito obrigado a você que está assistindo. E aqui, como já quem conhece aqui o Carlão, quem conhece as rodadas de negócio, aqui é muito dinâmico, a gente faz roteiro, a gente muda roteiro, enfim. Eu vou começar com vocês aí, Fernando e Carlos. Vocês se apresentando, o Fernando Vidal fala da sua empresa, o Carlos, e na sequência a gente começa um bate-papo. Fernando, obrigado, cara, é com você. Bom, vamos lá então, Carlos. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui participando, né? A gente já fez aí algumas rodadas juntos, né, de negócios, sempre vale muito a pena. E eu sou o Fernando Vidal, corretor especialista em planos de saúde, né, desde aí o começo da década de 90, quando os planos individuais, né, que a gente chama planos para pessoa física, começaram aí a comercialização a nível nacional, né, com algumas operadoras. A gente abriu a corretora e iniciamos aí com esse nome, né? Até o próprio nome da corretora vem disso, né? Intermédio, corretora de seguros, intermediação médica, intermediação de negócios, tudo isso. Então, esse é o Bacana, começo aí da nossa história. bacana. Cara, depois eu quero falar com você sobre o plano individual sem desiste, que eu já tive um, depois eu quero Sim. falar com você. Carlos, seja bem-vindo, meu irmão, meu xará. Obrigado, Carlão. Obrigado. É, bom, eu sou o Carlos, eu trabalho com seguros há mesmo período do Fernandinho aqui, desde do início da década de 90. A nossa empresa SRO Brokers, ela se iniciou em 1999 e a gente, ao longo dessa trajetória, a gente foi se ajustando para se transformar numa consultoria em seguros. Então, hoje nós trabalhamos com todos os produtos existentes de seguro no mercado. A gente tem um time de especialistas e a nossa empresa é totalmente departamentalizada. Cada departamento cuida especificamente de um grupo de seguros, né? Então, temos áreas de benefícios, temos a área de ramos elementares, nós temos a área financeira, que cuida de todos os seguros financeiros, né? Seguro é o mundo do seguro, o mercado seguro é muito vasto, muito. Então tem assunto e tem conversa para tudo que é tipo de negócio. Tem a galera que quer casar aí também já pode fazer um Pode fazer consórcio aí seguro, de casamento, pode né? fazer consórcio para fazer seguro de evento, pode ter seguro para tudo. Legal. Ô, Carlos, agora da esquerda para a direita, meu, o que que vocês vão levar para rodar de negócio do dia 31 de março? Bom, eu acho que da nossa parte a gente vai conseguir dar uma nova visão sobre a abrangência do seguro. Como nós temos essa característica voltada mais para a parte de consultoria, a gente acaba ampliando as possibilidades do seguro para quem não tem uma intimidade ou tem uma intimidade limitada, às vezes, a alguns modais, algumas situações de seguros. Né? A nossa ideia é levar uma visão bem mais holística, bem mais abrangente do que o seguro pode fazer pela empresa, passando pelos seguros de responsabilidade civil, pelos seguros de garantia, garantias financeiras, seguros de crimes cibernéticos, seguros de garantias de garantias de serviços. Então o seguro ele tem uma abrangência muito grande em todas as outras áreas, dos outros mercados, né? Se você pode reparar que o seguro está presente em todas as operações. E as pessoas, conhecendo o seguro, elas vão ampliando a segurança diante dos riscos, das exposições que a operação das empresas naturalmente apresentam, né? Então, o seguro, no fim, ele é assunto para todas as ações, uma expansão ou uma compra, tem seguro de compra de empresas, tem seguro contra crimes que são cometidos
pelo próprio funcionário para prejudicar a empresa, vazando informações, tecnologia, ou até mesmo eh, abrindo espaço para que essa empresa seja invadida por hackers. São é aquilo, né? Parece meio repetitivo, mas a abrangência do seguro é gigantesca. E a nossa ideia é chegar lá e apresentar o máximo que der o que a gente pode contribuir no dia a dia das empresas. Legal. E lá vai ter uma empresa, o Fernando acho que deve conhecer. É, acho que é Fernando também. Ele é especialista em compra e venda de empresas. De repente vai dar jogo aí. Tem um seguro de M&A. Tava com a gente lá na rodada do Rotary. Ô, Fernando, e na parte aí de gestão de benefícios aí, planos de saúde, o que que a gente vai levar para rodar de negócio? Então, vamos apresentar lá, né, pro pessoal exatamente esse lado de consultoria mesmo, né? De você estar junto da pessoa, estar junto da empresa, porque plano de saúde, tudo bem, é um produto, né? Uma commodity aí no mercado, né? Existem várias operadoras, vários padrões de plano, tudo isso, mas não é só simplesmente a venda, né, de um plano, a comercialização de um plano, de um papel, de uma apólice, né? Você está mexendo com a saúde daquela pessoa, com a saúde daquela família, né, com um problema que possa vir a acontecer. Então, quando você está com colaboradores dentro de uma empresa, o RH tem a responsabilidade, né, de prever uma cobertura completa para aquele funcionário, para aquele colaborador, dependendo das circunstâncias envolvidas, né? Então, a abrangência do produto, se é um produto a nível nacional, regional, dependendo da formatação da empresa, né, dos seus colaboradores ou famílias, né? Então, hoje em dia você tem muita especificação do plano, né? Abrangência nacional, abrangência regional, acomodação em apartamento, acomodação em enfermaria, produtos com reembolso, produtos sem reembolso, com coparticipação, que é uma parte que o usuário acaba participando também para ter uma diminuição do seu custo. Então, às vezes, a pessoa não tem um plano inadequado por falta de informação, por falta de critérios. Então, a gente tem todo um lado de entender a real necessidade daquele perfil, daquela pessoa, daquela empresa e, com a nossa consultoria, a nossa expertise aí no mercado, procurar a melhor solução de custo-benefício para aquela pessoa. Ô, Fernando, eu te falei e cumprindo agora, existe ainda plano individual? Existe. São poucas opções, são planos mais regionalizados, vamos dizer assim. Geralmente são operadoras que têm o seu hospital próprio, têm a sua rede própria de atendimento. Então, com o advento aí de muita situação de empreendedorismo, né? Mas tipo assim, só interrompendo, e vai dar um bom corte isso aqui, viu, Carlos? Eu, Carlão, se eu quiser ir lá no hospital X, fazer com o meu CPF um plano individual, é possível? Não. Ah, o que é plano individual, então? Essa era a minha dúvida. Tá. Plano individual é quando você faz a contratação através do seu CPF, através da sua pessoa física, não por Certo. trás de um CNPJ, né? De uma razão social. O mercado das operadoras, seguradoras, eles há um bom tempo já diminuíram muito a oferta de planos individuais onde você compra pela sua pessoa física, Isso. tá? E aí o que acontece? É isso que eu falei. Você tem hoje poucas operadoras que trabalham nesse formato. As seguradoras e outras grandes operadoras trabalham com a contratação a nível de CNPJ, que daí você tem uma diversificação maior de produtos e, teoricamente, num preço menor. Tá bom. Cara, e quando você fala em coparticipação, eu sou uma prova viva disso aí. Eu tenho um convênio, só não vou falar que convênio que é do Estado, onde tenho isso há mais de 30 anos, viu, Carlos? Eu pago mensalidade todo mês, rigorosamente, descontado da folha. E quando minha esposa, apesar que ela gosta muito do hospital, quando ela gosta, a gente sempre paga o que usa lá com valores diferenciados do mercado. Essa seria a coparticipação? Não, não. A Não. coparticipação é assim: você adquire um produto, um plano de saúde, Tá. seja ele acomodação em enfermaria, apartamento, o que for, lá, devido ao padrão que você escolha. E aí existe uma separação que as seguradoras, as operadoras que ofertam o produto faz. Se você está contratando um plano com coparticipação,
ele tem uma mensalidade menor. Porém, você participa com um certo percentual na utilização que você vai ter mês a mês. Entendi. Então, digamos, o seu plano sai R$ 2.000, por exemplo. Tá? Você, esposa, filho, alguma coisa assim. Você vai pagar aquela mensalidade do plano de R$ 2.000. Porém, se você contratou o plano com coparticipação, aí existe uma tabela, existe lá uma separação. Quando você fizer, você, sua esposa, seu filho fizeram uma consulta médica, por exemplo, você vai participar com um percentual, com um valor, que em alguns casos já é determinado. Por exemplo, sei lá, R$ 30, por exemplo. Então, no outro mês, digamos que nesse primeiro mês a sua utilização foi só essa consulta. Ninguém Tá mais bom. fez utilização nenhuma. Uhum. No próximo mês você vai pagar os 2.000 da sua mensalidade, mais aqueles R$ 25 relativo à coparticipação que você teve da consulta. Entendi. Entendeu? Porém, por conta disso, dessa modalidade de coparticipação, você paga uma mensalidade de 2.000. Se você fosse contratar num plano sem coparticipação, esses 2.000 seriam maior. Ô Carlos, Fernando, como a gente não tem, cara, não tem aqui roteiro, eu fiz uma pergunta para um advogado que veio aqui, que eu falei para vocês lá no bastidor, mandar até um abraço para ele, pro Samuel aí. Pro Samuel e pro Eric. Pegando um gancho do que você falou aí, o melhor tem que ser o mais caro? E aí, Carlos? Eu vou consertar essa frase aí. Essa provocação. Essa provocação, né? E também aqui não é querer Não, porque consertar. eu gostei muito do que o Fernando falou, cara, porra, de um consultor mesmo sentar perto do cliente e fazer essa avaliação, porque de repente o cara tá pagando mais, cara. Sim. Mas eu quero voltar, mas essa provocação aí. Não, consertar eu não quero parecer pretensioso, mas Não, porque foi uma provocação, né? E das ajustar, grandes. ajustar aqui. Eu acho que não é o mais caro, tá? Mas eu acho que é aquilo que está mais é aquilo que vai ser mais utilizado pela pessoa, é aquilo que vai ser que está mais mais tailor-made, vou usar uma palavra Mas em inglês. voltando à provocação, você consegue identificar quando você vai fazer uma consultoria de seguro? Eu falo, ô Carlos, eu pago isso aqui. Você fala, porra, Carlos, você está pagando muito, cara. Você não precisa disso. Existe no Não seguro? existe, e no seguro tem isso acontece muito, Então. mas o que a gente faz? Quando a gente inicia um processo de consultoria na empresa, a parte que a gente mais se atém é em relação à operação. Então eu converso muito com a empresa para entender como que é a operação, como que ele faz, eu vou visitar a empresa, entendo como é o processo, porque esses 30 anos de experiência que a gente tem nos permite identificar as exposições dentro da operação dele. Aí eu munido dessas informações, quando eu pego o seguro dele, e olhando também pela experiência que a gente já tem, eu consigo fazer uma conexão entre o que ele tem contratado e o que realmente ele precisa. Então, quando eu sento diante do cliente, eu vou dizer para ele: está aqui, você tem essa e essa e essa situação que, na realidade, você fica mais barato até, muitas vezes, por conta disso. Porque você não precisa. Porque isso aqui, ó, não vai acontecer, que na tua operação isso aqui não faz sentido você ter. Ou, às vezes, que também é comum, o que ele tem está muito aquém. Isso também é importante que ele saiba para ele ter o poder de escolha. Fala, olha, isso aqui está muito aquém. Mas para quem está assistindo, você consegue dar uma dica assim? De repente você serve para alguém que está assistindo e vai dar um corte bom também. Vamos falar sobre o seguro residencial, vai. Tá. O seguro residencial é legal porque é mais simples e mais perto de todo mundo. Tá bom. Então, um exemplo, as pessoas têm o seguro dela residencial e ela mora num apartamento. E ela é responsável por qualquer acontecimento dentro do apartamento dela Que possa atingir o que prédio. possa atingir o prédio ou algum outro apartamento. Certo. Então, vou dar um exemplo. Um vizinho, um terceiro. Seja lá quem for. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que ela vai viajar e
e ocorra um vazamento dentro do apartamento dela, ok? Esse vazamento vai, obviamente, criar um dano, um sinistro dentro do apartamento dela e, com certeza, vai sair do apartamento dela, vai provavelmente invadir um outro e até invadir o elevador. Tá. Todo esse sinistro fora a casa dele, que ocorreu por conta do dano causal dele, está dentro da responsabilidade dele. Então, ele precisa ter na apólice de seguro dele, se ele morar num apartamento, uma cobertura de responsabilidade civil. Que algum dano que ele venha causar a terceiro vai estar amparado nessa cobertura. Se isso ocorrer e ele não tiver no seguro dele, ele vai ter que despender do bolso dele para arrumar o elevador, para arrumar a casa do vizinho, para arrumar o apartamento do vizinho. Se eu me entendi, por exemplo, o cara, chutando, hipoteticamente, o cara paga 1.000 e você chega assim, olha, se você pagasse 1.100, você Exatamente. cobre e não teria um prejuízo Exatamente. futuro. Ou até eu olharia, por exemplo, vidros. O cara praticamente não tem nada de vidros dentro da casa dele. Fala, não faz sentido você ter uma cobertura de vidros aqui, nem de 5, nem de 10 mil, porque... Se não tiver sacada, né? Com vidro, não tiver uma sacada fechada, não tem muito sentido, às vezes, o E cara. o E cara tá quer, dentro do o cara pacote quer do vender, cara. já põe o pacotão com vidro. Exatamente. Ele faz um negócio meio que comum a todos. Aí você vai lá, quando você vai fazer uma consultoria, é sobre esses aspectos. Aí você tira o vidro, aumenta a responsabilidade civil e assim por diante, né? Ô, Fernando, essa pergunta é perigosa para você, cara. Porque tem várias marcas aí de produtos. O melhor é sempre o mais caro ou não? Não, então, depende muito da necessidade realmente, né? Porque no caso do. Deixa eu interromper, que é até uma pergunta, um gancho aí. Que eu achei legal que você falou. Quando você faz a consultoria, tem um plano nacional. Então eu entendo que você vai chegar assim, Carlão, os seus colaboradores viajam. Se eu falar não, o plano caiu. Isso aí. É exatamente essa a diferença, né? E aí o caro ou não pode estar dentro disso. Que o melhor não precisa ser o mais caro. Exatamente. É isso Então, aí. se você tem um perfil de uma empresa regional, seus colaboradores são todos daqui, você não tem estratégia comercial ou negócios com fornecedores, prestadores, enfim, fora de São Paulo, vamos colocar. Por que num primeiro momento você precisa ter um plano nacional? Eu acho que vale a pena a gente falar aqui. Você está tocando num ponto que eu acho que é muito importante porque nos dá a oportunidade de mostrar o papel do corretor de seguros, do agente técnico. Porque as seguradoras, elas têm o mérito e são mais conhecidas porque elas são as detentoras dos produtos. Tá. Mas a nossa... Do nome da marca, né? são os donos do... Você vai comprar o plano de saúde, você vai comprar da marca X e vou fazer propaganda de graça aqui, só se me pagar. Vamos patrocinar uma rodada. Se patrocinar, eu falo o nome. E o que acaba acontecendo é que existe uma mistura entre esses atores da área do mercado de seguros. Nós somos os agentes técnicos. O nosso papel é exatamente esse que você está provocando aqui. Mostrar para quem for nos assistir que o nosso papel é muito importante em adequar o produto existente da seguradora à necessidade que o consumidor tem. Então, a parte mais importante, aí eu tenho que puxar a brasa para minha sardinha, é você ter um bom agente, um corretor de seguros, que entenda isso entenda realmente do produto com abrangência. Porque é importante que ele te apresente o que vai amparar na tua necessidade, que é isso que você está falando aqui, provocando, mais caro ou mais barato. A questão foge um pouco disso. Está mais voltada para a necessidade. Vou dar um exemplo. No carro, você não viaja com o seu carro, você tem, sei lá, 75, 80 anos, viaja muito pouco. Ou são viagens curtinhas,
você não precisa de uma assistência de guincho de 2.000 quilômetros. Então, todas essas situações, elas são apontadas pelo agente, pelo corretor de seguros. As seguradoras detêm os produtos, é um produto lá. Eu entendo que o Carlão precisa, eu vou lá na prateleira da seguradora e falo: ó, o produto que você precisa é esse aqui. Vamos acertar aqui, ajustar aqui, pá. É assim mais ou menos que funciona. E você está dando a oportunidade com essas provocações de mostrar o quanto é importante o cara ter um corretor de seguros preparado para a venda desse produto. Né? Aham. Ah, Carlos, eu gosto disso, cara, porque é o seguinte, nas rodadas de negócios, por exemplo, fechei com o Fernando que fez tudo isso acontecer, né? Cara, eu sou muito pé no chão nas minhas rodadas. O cliente, porque quem vai participar é óbvio, cara, e faz todo sentido. O empresário tem que vender todos os dias, senão não faz sentido ser empresário, né? Perfeito. Se não quiser performar. E a galera chega e quem vai estar lá? A gente é muito pé no chão, cara. Tem empresa que quer se relacionar só com a indústria. Eu falei, a indústria não vai estar lá, Perfeito. né? Então, essa provocação que eu fiz para você é isso mesmo, cara, porque tem empresas que agem de um jeito, eu já vi, e tem outras, estou falando concorrentes meus, e outras muito legais também que agem certo. Como no seu ramo e no seu ramo também, eu acho que o corretor, quando ele vai fazer orçamento, ele vai fazer o quê? Ô, Fernando, vou pôr o meu no bolso, vou colocar tudo aqui no plano de saúde. Essa foi a ideia da provocação. Então, Perfeito. não precisa ser o mais caro, o melhor, né? É o que você falou. Exatamente, até porque em relação aos planos de saúde especificamente, vamos dizer, hoje em dia a internet está aí, né? Então Quero, você quero, quero, tem quero falar de IA com você vocês, hein? tem você tem uma parcela de produtos de plano de saúde que são tabelas fechadas das próprias seguradoras, das próprias operadoras. Nós não temos margem, não temos negociação para falar, olha, o teu plano na operadora X, padrão tal, custa 200, mas eu consigo te dar um desconto, negociar alguma coisa. Não, é tabela fechada, tá lá para o mercado inteiro. Então, hoje, qualquer consumidor, qualquer pessoa pode entrar na internet lá e fazer uma pesquisa. Ah, quanto que custa o plano de saúde da empresa X? Vai ter lá. Mas e o que está por trás disso? Será que aquela coluna, aquela linha que ele está vendo é o produto que ele precisa mesmo? Está indo só pelo preço? O que aquele preço dá de cobertura para ele? Porque uma coisa é você fazer, né, uma compra, até porque não tem como fazer essa compra direta, né? Precisa exatamente dessa figura do corretor, do consultor. Mas você imagina você adquirir um produto, um plano, um determinado padrão que você ache que tem cobertura tal, tal, tal. E aí na hora H, você está lá no meio do pronto-socorro, poxa, aquele pronto-socorro naquele hospital não te atende. Não atende teu plano. Isso você acaba não vendo na fotinho, na primeira situação lá. Então, por isso que tem toda essa situação de você ter realmente. Eu brinco, né? Eu falo, todo mundo tem o seu médico de confiança, não Aham, tem? Todo aham. mundo tem um advogado de confiança. E geralmente todo mundo tem um contador de confiança. Eu colocaria Nessa lista, nessa lista, não mexendo em nenhuma grau de primeiro, segundo e terceiro, mas o corretor também como uma pessoa de confiança. Porque você mexe com o padrão de vida inteiro da pessoa, com o patrimônio patrimônio. inteiro, né? Uma coisa errada pode complicar. Que nem ele está falando de seguro de automóvel, cobertura para terceiros. Hoje em dia, do jeito que a gente tem aí, carro importado na rua, carro elétrico na rua. Ah, não, põe uma cobertura aí de 50 mil reais só que é o mínimo padrão Não aí. paga nem o Uhum. step. É, Dependendo É o do carro que você terceiro. bate, acabou. E é. aí? Ah, mas foi pelo preço? Ah, não, então colocando 50 dá 200. Se colocar 100 mil, dá 250, entendeu? Então, aí que cabe a nossa figura de delimitar aí a Só um situação. complemento sobre o que o Fernando está falando. É, a gente ainda não está nessa lista por conta da cultura do seguro no nosso país. Mas se você for pro primeiro mundo, se for para os Estados Unidos, se for para a Europa, é exatamente isso tanto veja que as corretoras que operam aqui no Brasil, as corretoras multinacionais, a importância que elas têm nos seus países de origem, né? Aon, Marsh, agora estou fazendo propaganda de graça. Mas essas corretoras, elas operam no mundo inteiro. Por que elas operam no mundo inteiro? Porque
no berço de onde nasceu o seguro, na Europa, é onde existe o maior entendimento o seguro, a previsão do seguro, é manter o patrimônio que você a vida toda lutou. No caso do plano de saúde, é deixar a tua saúde o melhor possível. E no caso dos seus bens, é mantê-los em qualquer ato que venha a ocorrer inesperado, porque o papel do seguro é exatamente para O isso, né? nome já fala, né? Já é seguro, né? E eu acho que a gente vai caminhar. Vai demorar ainda um pouco, mas a gente vai caminhar. Já melhorou. De Melhorou, anos para cá tem melhorado, mas melhorou bastante. A gente está começando a botar as asinhas para fora aqui. Aham. A gente está começando a ser conhecido, né? E é isso, eu acho que a cultura de seguros vem melhorando, vem aumentando, o pessoal vem entendendo o papel do seguro e o papel do corretor de seguros, então eu acho que é questão de tempo. Daqui a pouquinho nós vamos estar nessa lista sem precisar nem. Cada um vai ter o seu corretor. Pegando esse gancho do Fernando aí da internet, a questão da inteligência artificial. Converso muito com o pessoal aqui da agência aqui. Alguns segmentos aí literalmente estão quebrando, né? Estão, pelo menos, ficando muito mais enxutos algumas agências por questão da inteligência artificial. Afetou vocês também aí a questão da IA? Eu sei que você vai ter uma novidade de falar sobre crimes cibernéticos, né? Sim, sim. olha, eu acho Mas que eu tô falando da empresa, o consumidor, ir lá e contratar e fazer pesquisa na IA, atrapalhou ou não, Fernando? diretamente não, porque é do mesmo jeito, né? Você vai na internet para pesquisar alguma coisa. Então, mesmo assim, você na parte médica, você recebe um diagnóstico, alguma coisa, né? Alguma Você informação. acaba colocando lá no chat, colocando em algum lugar, me descreve o que é isso daí, o que é esse Isso, problema, né? Esse isso. nome Obrigado. esquisito aí, ou esse procedimento, o que é, você acaba pesquisando. Então, isso eu acho que ajuda bastante. Ajuda vocês. Não, eu digo assim, o mercado de maneira geral, né? A gente como consumidor, vamos dizer assim, né? Então, você tem esse tipo de pesquisa. Do lado do sistema, eu acho Não, assim. a minha pergunta, tipo assim, se a IA atrapalha, se a IA atrapalha o consultor de plano de saúde. De repente Não, o Acho que consumidor não. quiser. não. Eu acho que ela complementa. Ah, Na minha Aí é visão, legal. ela Aí é complementa. legal. Porque você, mesmo um conhecimento, mesmo que o cara, que o interessado vá procurar o entendimento do seguro, Eu fiz essa pergunta que o Fernando falou. O plano de saúde sempre teve na internet, tem, exatamente. Não, né? e muito bem perguntado, porque a IA eu já não, não diria que é novidade. A IA já faz parte da nossa vida, né? Então, a IA ajuda a gente aqui, só para você ter uma ideia. Todos os seguros, ele tem um clausulado, ele tem uma regulação. E essa regulação, em média, tem de 100 a 250 páginas, com muito conteúdo jurídico, um segurez muito rebuscado que a maioria das pessoas precisam viver aquilo. Quem mexe com seguro, você acaba vivendo, você acaba ficando íntimo daqueles termos e situações, né? Que por mais que a IA, é, como se ele consultasse ele não vai tirar o médico da jogada, porque o médico tem uma abrangência de entendimento e de experiência muito maior do que só sobre o assunto que você está pesquisando. E o seguro é praticamente a mesma coisa. Vai sempre dar uma visão focada daquela situação. E isso tem uma abrangência muito maior, o seguro principalmente. O seguro, como a medicina e outros segmentos, tem uma quantidade de informação que eu diria para você que é quase impossível de você adquirir todo o conhecimento do seguro. Toda hora você tem que estar estudando, quando você se depara com alguma situação, você tem que consultar, porque é impossível uma pessoa que longe do seguro, com uma interpretação de IA, ela encontra um caminho. Com certeza, pelo menos parcialmente, ela vai estar equivocada.
Então, a IA só ajuda, às vezes, também até nisso que eu estou falando sobre a cultura. Aproxima um pouco o seguro quando o cara vai fazendo a consulta, ele vai tendo um entendimento parcial, como a gente tem um entendimento parcial, às vezes, da medicina, e isso dá ou uma alegria, ou um alívio, ou uma segurança. Eu acho que, nesse aspecto, para a cultura do seguro vai ajudar. Complemento. Vai complementar e vai ajudar. Voltando à questão da IA. Cara, eu acho mal barato isso daí. Você vai ver, Fernando, você pergunta alguma coisa lá no chat GPT. Tive uma ideia sobre fazer isso. Oi, Carlos, que ótima ideia. Né? Você está trocando um diálogo. Que mesmo, ótima né? ideia. A não ser que você chame a atenção dele e fale, cara, eu não quero que você concorde tudo comigo. Aí na outra ele fala assim, ó, a sua ideia é mais ou menos assim, mas tem muita coisa para ser, né, Desenvolvido. desenvolvida. Quer dizer, é realmente treinada por seres humanos, né, cara? Sim. Nunca vai substituir o Não vai. consultor de plano de saúde e nem de seguro, né, Fernando? Não complementa. E na parte médica, né, de medicina, a gente tem avanços também, né? Então, toda a situação menos invasiva hoje em dia, toda a tecnologia que é usada na medicina, tudo isso, até em questão de IA, eu estava lendo uma reportagem outro dia, que tem IA que está centralizando todos os resultados de ressonância magnética, tudo isso com muito mais velocidade, né, do que uma pessoa só analisando aquilo. Tá. E esse resultado está sendo base científica para estudos, para números, tudo mais daquela determinada doença. Então, isso eu acho que a IA vem a complementar bem. Porque A IA vai condensando as informações Exato. e a velocidade a desse. compilação, né? Isso aí vai ajudar. O que a gente demoraria, sei lá, uma semana, vai fazer em segundos, né? É sobre esse aspecto. Mas substituir não vai. Isso aí eu acredito que a IA vai ajudar muito. Vai haver várias adaptações, provavelmente no nosso segmento, mas eu não acredito que a IA vai substituir assim por. Eu acho que algumas situações, mas eu acho que essas situações que venham a ser substituídas fazem parte da história da evolução da humanidade. Né? Antigamente tinham profissões e tinham situações que se viviam lá atrás que hoje em dia já não faz mais sentido nenhum. Né? Os caras dão muito exemplo lá da. Cara, eu não sei o nome técnico não, da luz do lampião que ficava pendurado nos Sim, postes lá, sim, e depois sim. veio a luz elétrica. Né? Isso tem uma infinidade de situações E tinha um que se carinha que viviam. carregava o diesel, né, para Exato. colocar no Tinha, poste. o meu pai conta do bonde, que tinha um Nossa. cara que recebia no bonde. Então, essas coisas todas elas vão sendo substituídas, que eu acho que é a evolução natural. Vem sempre para melhorar e faz parte da evolução. Eu acho que tudo relacionado ao conhecimento do ser humano, eu acho que isso é insubstituível, na minha maneira de ver. Aham. Apesar que a gente vive uma moda de descrença no ser humano, né? Eu ainda sou da velha guarda, eu acredito um pouco no ser humano, É então dois, cara. eu sempre tento enfocar pelo lado positivo das pessoas, né? Mas a gente está vivendo uma época para tudo que é lado que você abriu o jornal, você já passa a não acreditar em mais nada, né? Precisa ver reunião, né, cara? Reunião, pelo menos eu sou assim, ó. Tanto é pra você ver que tem nada combinado aqui, não. Se eu pudesse, eu fazia reunião presencial 4, 5 por dia, né, cara? Sensacional. Mas hoje todo mundo quer online, né, É cara? verdade. Então vamos para online, né, Fernando? Porque, infelizmente, aí você tem as Você outras... consegue adiantar, né? Você perde muito tempo em trânsito, em Exato. deslocamento, né? Então, dependendo do bairro que você precisa ir, ou de manhã ou à tarde, você consegue fazer uma vez só, Exatamente. né? Dependendo de horário, de ida e volta, mas às Pô, vezes você você acaba falando que levando... você demorou 1h15. Então, você acaba levando mais tempo no trânsito do que na própria reunião, né? Se Aham. for colocar ida e volta. Então, o online realmente quebra, facilita um pouco isso, mas esse contato, esse interpessoal, esse tipo de coisa faz diferença. Né? A Aham. hora que você está na frente da pessoa, na frente de um departamento de RH, né, pessoal, para você entender direito aquele processo, você visualizar, né, também, porque tudo já começa. A hora que você está numa empresa, na recepção, você já está de olho em alguma coisa. Né? Você já começa a entender um pouco daquele perfil, daquele dia a dia, tudo isso visualmente são informações.
né? E que nem a gente brinca, né? Atrás de todo CNPJ tem um CPF, CPF. né? Então, relacionamento Não existe CNPJ. né? Sem CPF. Existe o CPF primeiro, né? Existe CNPJ só com CPF. CPF É. com CNPJ, existe vários CPFs. Agora, É. CNPJ É. sem CPF não existe. Então, o relacionamento tem que ser pessoal Ô, mesmo. Fernando, cara, eu gosto bastante de assuntos políticos. Não vamos entrar em política, né, Carlos? Nem Fernando. Mas, tipo assim, uma coisa que eu acho legal, de repente, o pessoal saber, se você tiver informação. Vi uma conversinha que este ano aqui, não sei se vai acontecer com seguro, mas esse ano já está meio que planejado aí um belo reajuste aí no plano de saúde particular, corporativo. É. Faz sentido isso aí? Faz. Não sabemos ainda, tá para sair agora Já tá para sair. em meados de abril aí deve sair esse índice, né, que é sempre dos últimos 12 meses. Aí tem uma outra diferença, né? Os planos de saúde pessoa física, no plano individual, ele é totalmente regido pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é o órgão, né, do governo que fiscaliza os planos. Tá bom. Então, quem determina esse índice é a ANS para o produto plano individual. O produto plano CNPJ, que aí vai desde uma empresa MEI até grandes corporações, os PMEs, né, que a gente chama, as pequenas e médias empresas, aí, de 3 a 100 pessoas mais ou menos, o reajuste é conforme a carteira envolvida daquela quantidade de pessoas. Então, você tem uma seguradora com um produto de 3 a 99 pessoas, por exemplo, a sua empresa tem 4 pessoas, a minha tem 6, a dele tem 10. O reajuste é por vida, então? Não é por vida, é pelo montante do contrato. Então, todas essas empresas estão numa carteira, vamos dizer. Então, você utilizou 2 vezes, eu utilizei 3, assim vai juntando toda essa utilização, você tira uma média, tem todas umas variáveis aí de custos em cima disso, e aí a própria operadora determina qual é o reajuste. Então, numa seguradora A, você pode ter um reajuste de 15%, numa seguradora B, você pode ter de 20%. Depende desse pool de utilização. Entendeu? Agora não sabemos, né? Porque tudo isso também não envolve utilização, variação de custos médicos, a própria tecnologia, né? Que aumenta, tudo isso faz parte de um processo, né? Mas algo esperado já, nada a ver com a eleição, não. Não, isso acontece anualmente, é padrão. Tá. A ANS, ela compila todas as... ela é o órgão que rege o seguro, né? O seguro e os planos de saúde. E ela compila todos os custos relacionados à operação. Então, procedimentos novos, né? Material, medicamento, esse tipo de coisa que ela é reconhecido, ela tem um caráter para entender quando que essa nova tecnologia da área médica está pronta, aí ela inclui no rol, e as seguradoras e os planos de saúde, as operadoras são obrigadas e isso geralmente aumenta o custo. Toda vez que se coloca novos procedimentos, tal, naturalmente faz parte dessa linha vai de aumentando os cálculo. custos. E esse é das partes que se soma ao que o Fernando falou. Então você tem os custos do grupo que você pertence lá dentro da seguradora, até 99, que é feita uma média entre o que se paga e o que se gasta, e tem o que a gente chama da inflação médica, que vem pela ANS, que aí é composta de quanto ficou mais caro o esparadrapo, quanto ficou mais caro o horário do médico, diária hospitalar, os procedimentos novos que encareceram, uma ressonância nova, um novo tipo de tratamento para o câncer e assim por diante. Uhum. Então, é muito complexo atrás do aumento, por isso que é importante, lá vamos nós de novo, você ter o teu agente para poder te esclarecer com o tempo, como é que funciona, te mostrar de que forma que é composta esses custos, aumentos e essa variação. A gente é fundamental nesse aspecto. Tem que conhecer tudo do lado de cá para poder traduzir da melhor forma possível para o consumidor. Uhum. Vamos voltar para a rodada aqui. E eu quero um assunto legal que com certeza vai rolar lá e eu falo isso em todas as minhas rodadas. Às vezes, cara, uma parceria estratégica, foi uma parceria com P maiúsculo, né, Fernando? Tem gente que procura aí parceria que são lá do ganha, né, cara? Aquela com P maiúsculo, sim, né? Sim.
Vamos fazer junto e vamos ver o que acontece. Às vezes é muito melhor que uma venda pontual, né? Por exemplo, falei com vocês no bastidores, a gente está para fechar uma parceria bacana aqui com uma advogada, já temos uma síndica, a Lucirene, que está todas as quartas-feiras com a gente aqui. Nós optamos em fazer essas parcerias onde todos podem ganhar, pode crescer, do que ficar alugando aqui o estúdio de Perfeito. forma pontual. No caso de vocês, eu não sei se faz muito sentido, porque vocês representam grandes empresas, né? Mas, pelo que eu sei que o Fernando me contou no telefone, isso aqui já é uma parceria de longa data, né? Fala um pouquinho mais aí sobre se faz sentido as parcerias, como é que funciona. Sim, não, totalmente. Eu acho que em todo segmento, né? Sempre que você puder se somar a alguém, se somar a alguma pessoa, o intuito tem que ser sempre a junção dessas duas pessoas, duas empresas, tem que ser melhor do que você sozinho, né? E aqui a gente tem uma história muito longa aí de Nossos mais pais. de 30 anos, desde os nossos pais. Ah, Então, não sabia que era dedo dos pais, não, cara. é, Que legal. Os nossos pais nos inseriram nesse mercado e tinham uma relação entre eles. Putz, que E a legal. gente deu sequência nessa relação, hein? Eu acho que nós somos mais próximos do que os nossos pais eram entre entre eles. eles, né? Aham. Mas a gente começou a trabalhar meio que junto. Então acho que essa parceria deu certo, né? Fomos crescendo juntos, cada um foi para um lado, alguma Ele coisa cresceu assim, mais que mas eu, que ele é um pouquinho mais alto. a gente sempre se encontrou aí, em determinado período trabalhamos juntos, diretamente, realmente, tudo, e depois com parcerias em projetos, então a gente tem um pouquinho de expertise em algumas situações, lá tem mais, então a gente junta essas situações para tentar evoluir e crescer de uma maneira mais conjunta, né? Então Mas faz todo sentido. você tocou num ponto, eu acho muito bacana esse negócio, esse nosso bate-papo aqui, não ter um roteiro assim definidinho, porque você leva para situações muito importantes. Naturalmente, talvez por conta dessa nossa conversa aqui, a gente chega em pontos que eu acho que são importantes ser lembrados aqui. O seguro ele tem uma sinergia muito grande com as parcerias, porque o seguro, é o que eu falei, ele é parte integrante de todos os segmentos. Então, se o cara quiser, se ele tiver acesso a uma quantidade grande de empresas, se ele fornecer um serviço, seja qual for, sempre cabe ele oferecer uma parceria com um agente como nós, com a nossa expertise, porque ele pode gerar receita só com a apresentação nossa, porque todos os agentes que ele se comunica precisa de algum tipo de serviço ou de produto que eu tenho. Isso sem exceção. Então a gente contribui muito e a gente cresce muito com parcerias também com outras empresas, com outros segmentos. Vou dar um exemplo nosso aqui. A gente tem uma empresa gigantesca que fatura 2 bi, alguma coisa por ano. Ela tem uma quantidade considerável de fornecedores, tem uma quantidade considerável de clientes e tem uma sinergia mensal muito grande com esse público. Ela identificou que ela poderia vender seguros. Ela nos procurou, nós temos a tecnologia, A esse expertise. grupo tem essa ligação e essa conexão com todos esses agentes, com todos esses atores do mercado dela. E a gente está um ano com sucessaço de parceria, que a gente vem montando projetos para ela, voltado para o negócio dela, para ela vender seguro para os clientes e para os fornecedores dela. Então é um sucesso, é um sucesso garantido. Você vê a importância da conexão entre o mundo dos seguros e os outros setores, né? O cara hoje já é algo que representa dentro desses 2 bi aí, já começa a representar, já começa a fazer parte do faturamento desse grupo. Você vê o tamanho do grupo, né? Se eu não me engano, deve ter no total de CNPJs desse grupo aí uns 60 CNPJs
que são de 2 ou 3 famílias. Então, você vê, é um sucesso. Putz, Carlos, você fez uma observação aí, eu me perdoa, cara, tô tentando lembrar com quem eu conversei ontem, até que sobre o podcast mesmo, sobre a nossa empresa aqui. Ah, foi com uma agência de publicidade que tá cotando que vai estar com a gente lá na rodada dia 31 de março. Ele foi bem claro, ele falou, Carlos, para a agência é muito complicado, todo começo de ano eu não sabia disso, cara. Porque a gente tem muito mensalista, aí o churn, o pessoal tá meio ruim e tal, dispensa. A primeira coisa que se corta numa empresa é o marketing. Sim, Ele falou para mim. é verdade. E a segunda coisa que ele pode pagar é o seguro. O seguro acho que não, né? Sim, às vezes o cara pode pagar, o cara aperta. Muita gente vê o seguro como despesa, como custo exclusivo. Ah, cara, uma empresa grande não corta, né, pô? Não é. Geralmente. Mas primeiro que corta é o marketing. Sim, não, mas estou dizendo, eu tô falando isso mais até as pessoas têm essa ideia. Ah, não vou renovar o seguro do meu carro porque eu não tenho dinheiro, esse tipo de coisa, né? E o seguro é algo que nunca deveria passar pela cabeça das pessoas, na minha maneira de ver, né? É. Mas vamos pegar esse gancho aí que você falou aí. E eu comentei com ele, eu falei, cara, a gente tem uma pegada aqui na empresa aqui de crescimento, a gente quer crescer, óbvio, como toda qualquer empresa. Mas, Carlos, sem inchar, cara. Sem inchar. Não vai passar disso aqui. A minha reforma continua. Eu mudo toda semana, eu tenho uma ideia, eu mudo aqui lá para trás, para quem não está assistindo aqui. A nossa ideia não é inchar e Uhum. ter vários produtos, sim. E é o que você falou, essa grande empresa, eu tenho certeza que os caras conseguiriam abrir um CNPJ para vender seguro, vender plano de saúde, pelo porte dos caras. Mas o grande pensa assim, né, cara? Pra que eu vou me enrolar com esse novo negócio se eu tenho puta dos parceiros do lado que fazem bem feito e só vai trazer receita para a empresa? É, a, É ve- por aí ou É não? porque a velocidade, isso é um outro ponto. O cara pode abrir, o cara pode contratar, isso ele vai poder fazer, montar uma empresa como a minha. Mas a velocidade para ele tocar o sino, para a coisa Então. acontecer, é infinitamente diferente. Eu chegar pronto, olhar e falar, vamos mexer nas ações aqui, vamos fazer isso aqui, dá certo, já fiz ali, já fiz aqui. Isso não é o primeiro, tá? Não é o primeiro exemplo que eu dei. Isso não é novidade na nossa história. Isso já é a quinta ou sexta vez que a gente está fazendo isso com um grupo de empresas. Porque a gente vai fazer uma rodada de negócio em São José e é mais ou menos o mesmo formato. Vai ser bem legal em São José. É dia 29 de abril. E a galera que participar vai participar de um podcast e tal. Aí o nosso parceiro de São José, então, Carlão, traz as câmeras pra cá. Eu falei, tá louco, cara. Não, faz uma pesquisa, vamos pegar um podcast Aí daí. aluga. É, fiz eu mesmo, internet, pesquisei uns 5, 6 lá, me retornaram. Aí eu fechei já com o Otávio. Vou mandar esse corte para você, Otávio. E o cara já me indicou outra pessoa em São José, um empresário que tem muito conhecimento. A rodada era para ser de 25, já dobrou para 49 Que legal. nessa questão da parceria. E levar Perfeito. câmera, levar microfone, ficar. Não. Perfeito. Isso aí. Então Estratégias, né? é melhor somar, né, Fernando? Sim, Melhor somar e ir mais longe, com certeza. né? E para a rodada do dia 31, voltando novamente, cara, você acha que no meu tablet aqui, ô Fernando, faltou alguma coisa que a gente pode falar da sua empresa para o dia 31 ainda? Não, acho que complementar, né? A gente vai estar lá para orientar, dar consultoria para as pessoas, informação, passar dados, né? Informações de mercado, comparações e usar da nossa experiência, da nossa expertise aí acumulada desses anos todos nesse segmento que é muito importante, né? A gente tem uma estatística aí que o benefício saúde, né? Além de ser um dos mais procurados pelo colaborador numa empresa, numa entrevista de trabalho, alguma coisa assim, o fato da empresa ter ou não um plano de saúde, isso faz diferença, é um benefício muito querido. Então, precisa ter toda uma propriedade em cima disso, né? Toda uma negociação correta, uma divulgação correta para uma aquisição correta, né? Para não gerar, até na questão de reajuste, né? Quanto mais você controla o ano a ano, mês a mês daquela empresa, daquela utilização aí que entra um trabalho de consultoria, né? Para a gente verificar coisas pontuais que estejam acontecendo que de repente pode sugerir um reajuste maior daquele contrato. Então tudo isso são o dia a dia, né? Que a gente está
tem experiência aí para cuidar de tudo isso junto ao RH das empresas. Então, vamos fazer aí os contatos lá e se colocar à disposição aí para dar toda a informação possível aí nessa rodada aí. Legal, Fernando. Já é a terceira junto com a gente, né? Sim. Cara, obrigado pela confiança aí. Meu xará é a primeira É isso aí. de muitas. Debutando. Debutando, legal. Carlão, faltou alguma coisa, cara, pra gente perguntar sobre a empresa aí, a sua empresa que você vai levar pro dia 31? Eu acho que a gente pôde falar bastante aqui sobre qual é o nosso objetivo, né? É as parcerias, é traduzir para os consumidores, para os usuários de seguro, né? O máximo que eles podem utilizar desse nosso ramo, que ele é importante para todas as áreas, contratos, para compras, para vendas, eu acho que hoje em dia, você falou da IA, vamos falar um pouquinho dessa parte digital, essa parte da internet, né? Hoje em dia existe o, o Cyber Risks, que é um seguro de invasão, é um seguro de invasão de sistemas, de invasão nas empresas por agentes externos com o objetivo de pedir resgate ou estragar a empresa ou danificar ou roubar dados, né? Existe um seguro para esse acontecimento que eu acho que já tem algum tempo, mais de 10 anos, mas ele está cada vez mais latente. Em todo lugar onde você escuta, empresa tal foi invadida, o Estado foi invadido, a CBF foi invadida. É louco, às vezes eu tenho medo do celular ficar me olhando. Apesar que ele tá gravando, mas aqui a gente nem sabe, mas tá, né, Fernando? Com certeza. De uma certa forma. Eu acho que também é importante falar sobre esse seguro, que a gente tem uma parceria com duas empresas muito grandes no país, que a gente dá uma consultoria aí para esse segmento muito mais abrangente. A gente vê a parte jurídica, vê a parte de segurança cibernética e a parte de seguros. Então, a gente acho que seria legal a gente também falar sobre isso aqui, dar esse recado. Legal, vai voltar os dois com certeza. E vamos falar muito sobre seguros aí, sobre Isso aí. cibernética, como que é? Seguro, Cyber Risks, Cyber chama. Risks, aí no próximo. Você que está assistindo a gente aí, obrigado mais uma vez. Olha que gostoso falar assim, Fernando, a rodada de negócio não tem mais vagas. Fica para a próxima aí. Acesse o nosso site aí e vamos participar da próxima rodada aí. Obrigado e até mais.